Fala aí pessoal, bem-vindos ao Lucra Comigo. Não é novidade para ninguém que o dólar está em uma posição precária como moeda de reserva mundial, com níveis de dívidas alcançando índices sem precedentes. Então, resolvi trazer uma reflexão do Pacific Bitcoin Festival 2023, em que os maiores especialistas gringos discutem o que é o espiral da dívida, se é inevitável e como o Bitcoin pode ser a única maneira de evitar a carnificina que está por vir. Realizado nos dias 5 e 6 de outubro em Los Angeles, na Califórnia, o Pacific Bitcoin é mais do que uma conferência, é um festival que celebra o Bitcoin, o estilo de vida e a comunidade que trabalha junta para construir um futuro brilhante e laranja. Dito isso, lucra comigo e confira as projeções e estratégias dos maiores especialistas do mercado cripto e o papel do Bitcoin nesse contexto. Abre aspas. O crédito desempenha um papel fundamental em nossa economia. Muitas vezes, as pessoas buscam indicadores nas ações, mas na realidade é nos mercados de crédito que encontramos as verdadeiras chaves para entender o funcionamento do mundo financeiro. A espiral da dívida é um conceito essencial que afeta todos os governos federais, não apenas os Estados Unidos. A espiral da dívida é um fenômeno em que o governo não consegue cobrir suas despesas de juros com sua receita. Imagine se olhássemos para o Tesouro dos Estados Unidos como se fosse uma empresa de bolsa de valores de Nova York. Chamaríamos essa empresa de zumbi, porque não está gerando receitas suficientes para cobrir seus gastos. Existem despesas obrigatórias, como a previdência social e os planos de saúde, que são vinculados à legislação. Além disso, há grandes despesas, como os gastos com defesa, que estão contratualmente definidos a longo prazo. Quando somados todas essas despesas e adicionamos os juros da dívida, descobrimos que o governo está gastando mais do que ganha. Isso resulta em um déficit, o que leva a tomar mais empréstimos, emitindo títulos que, por sua vez, geram despesas de juros adicionais. Como o déficit aumenta, cria-se uma espiral crescente de dívida, o que eventualmente reduz a demanda por títulos do Tesouro, aumentando ainda mais as taxas de juros. Isso é o que chamamos de espiral da dívida. É essencial compreender que os Estados Unidos estão operando em um déficit perpétuo há anos. À medida que a dívida continua a crescer, os mercados de títulos começam a sentir o estresse. Conforme as taxas de juros sobem, a situação piora. É como se o governo estivesse navegando em mares turbulentos sem um plano claro, o que nos leva a acreditar que uma crise da dívida soberana está se aproximando. Além disso, o montante da dívida que estamos acumulando é colossal. Nas últimas 2 semanas, os Estados Unidos tomaram emprestados cerca de 500 bilhões de dólares, um valor equivalente ao mercado total de Bitcoin. Isso deve nos dar uma perspectiva sobre a escala dos números com os quais estamos lidando. Portanto, é importante considerar o contexto global, uma vez que as notas de 10 anos dos Estados Unidos estabelecem as taxas para todo o mundo. À medida que a dívida aumenta, afeta diretamente os outros sistemas de moeda fiduciária, tornando-os mais vulneráveis. O que estamos enfrentando é uma crise global da dívida, e os Estados Unidos estão começando a se assemelhar às nações que já passaram por crises semelhantes, como a Argentina e a Venezuela. O pivô do Federal Reserve para a flexibilização quantitativa, isto é, a estratégia de estímulo monetário através do aumento da oferta de dinheiro em circulação na economia, que é a injeção de liquidez no mercado, é visto como uma solução para manter o mercado de títulos. No entanto, essa estratégia levará a uma depreciação acelerada da moeda fiduciária, afetando não apenas os Estados Unidos, mas também o resto do mundo. Entender esse contexto macroeconômico global é crucial, pois as consequências recairão sobre todos nós. É hora de estarmos atentos e conscientes da espiral da dívida que se aproxima. Quando falamos sobre a flexibilização quantitativa e a compra de títulos do Tesouro pelo Banco Central, estamos essencialmente observando a monetização da dívida. Vimos isso acontecer no Japão, quando o Banco Central detém maior parte da sua própria dívida. Esta tendência parece estar se repetindo em outros países. Quando o Federal Reserve intervém para salvar o mercado, isso envolve a colaboração com o Tesouro. Isso é crucial para manter a estabilidade financeira, como vimos em diversas crises passadas, como a de 2008 e a de recompras em 2018. Recentes manchetes indicam que se o mercado de títulos continuar nessa trajetória, o Federal Reserve terá menos incentivos para aumentar as taxas de juros.
Aumentar as taxas também significa que os déficits do governo passam a ter um impacto mais significativo e a venda de títulos pode forçar o Fed a reavaliar seus ativos. Há uma preocupação com o perfil de vencimento da dívida do Tesouro dos Estados Unidos, com uma grande porção da dívida prestes a vencer nos próximos 12 a 18 meses. O refinanciamento a taxas mais altas pode se tornar um desafio. Isso pode ter implicações significativas nas despesas com juros no próximo ano. Quando analisamos os mercados de crédito e suas curvas de rendimento, vemos um quadro interessante. Embora a inflação esteja atualmente desacelerando, os mercados de crédito ainda estão se mantendo fortes. Isso pode indicar que as pessoas estão começando a perceber a gravidade da situação e estão se preparando para o impacto das taxas mais altas. À medida que nos aproximamos de uma possível recessão, é importante lembrar que o desemprego é um indicador que já estamos nela. O desemprego baixo atual pode ser enganoso, pois as falências corporativas estão aumentando, o que indica uma pressão sobre os lucros e possíveis demissões no horizonte. A situação econômica parece delicada e as soluções tradicionais podem não ser suficientes desta vez. A injeção maciça de liquidez no sistema pode ser a única saída, mas também traz o risco de hiperinflação. O Bitcoin surge como um ativo que oferece uma alternativa segura em meio a esse cenário incerto. Olhando para o futuro, pode-se esperar que a volatilidade nos mercados financeiros aumente. A aprovação de um ETF de Bitcoin por grandes bancos pode ser um sinal de mudança nas estratégias de investimento. Em resumo, estamos em um momento crítico em que a política monetária e as dinâmicas do mercado de títulos estão interagindo de maneiras complexas. É essencial manter um olhar atento para o desenvolvimento econômico e considerar ativos como o Bitcoin como parte de uma estratégia de proteção financeira. Fecha aspas. Pois é, está tudo convergindo para ter o Bitcoin como solução. Dá para perceber que os especialistas estão pessimistas com relação à macroeconomia e bullish em relação ao Bitcoin. São muitos indicadores que nos levam a crer que o BTC pode não ser só uma estratégia de proteção financeira, mas também um meio de ganhar muito dinheiro e futuramente, quem sabe, ser uma reserva de valor global. Você concorda? Deixe seu comentário e se gostou do vídeo, então dá uma força para o canal e lucra comigo. Curta e se inscreva para mais análises e insights do mundo cripto. Até mais!